Olá, irmãos, bom dia, a paz de Cristo. Hoje são 19 de julho de 2020, nosso estudo da lição 45, né, de narrativas bíblicas, contemporaneidade e mineridade. A nossa lição desse domingo é a importância da transição numa terra de resistência, organização para mudar a realidade. Esse nosso estudo tem se baseado, né, no livro de Neemias. Então, nesse slide, antes de iniciarmos a lição, quis fazer um resuminho aqui. Neemias, um líder de todos os tempos. Há mais de um tipo de liderança. Alguns líderes são ditatorial, como Nimrod, filho de Cuxi, que era filho de Cã, que era filho de Noé. Enquanto outros lideram pelo exemplo, como Neemias. A vida e princípios de Neemias nos mostram as marcas da maturidade de um líder cristão. Marcas necessárias para ser um líder, especialmente quando nos dá o exemplo. Neemias tinha traços de caráter piedoso que fez dele um líder excepcional. Então, vamos iniciar a nossa lição, como falei, essas lições baseadas, né, no livro de Neemias, um exemplo de liderança também de Neemias e outras virtudes de Neemias. Né? A introdução. A sabedoria mineira diz que quem não trabalha dá trabalho e que mente desocupada é oficina do diabo. Sempre ouvi meu pai, que é mineiro, lá do leste das Minas Gerais, repetir essas máximas, que também deve ter ouvido do seu pai. Neemias não era mineiro, porém conhecia outras máximas que o fazia entender que não dá para deixar ninguém parado. Afinal, Sambalat e Tobias não davam trégua. Certamente estavam de casa em casa falando ao pé do ouvido de cada morador de Jerusalém que aquele que era um projeto fracassado e que não tinha a menor possibilidade de dar certo. Ou seja, seus opositores, Sambalat e Tobias, estavam ali para prejudicá-lo. Qual pastor ou líder cristão já não viu isso acontecer inúmeras vezes? Qual servo já não experimentou a dor de ver seu trabalho desmoronar? Porque os Sambalates e os Tobias da vida, né, trabalhavam com astúcia para pôr tudo a perder. Líder ou não de uma igreja, pois todos lideram a partir de onde estão, podem aprender com Neemias lições para lidar com o que oferece resistência. E mais que isto, se opõe declaradamente ao que se está pretendendo realizar. Certeza, na nossa vida cristã, já tivemos várias pessoas opositoras ao que falamos, que vão contra, né, usadas pelo inimigo. Mas temos que usar o exemplo de Neemias, né, para superar todas essas adversidades, né, e continuarmos com uma obra, né. Nós temos uma grande obra para fazer e não temos tempo, né, para parar. Então temos que seguir em frente, né. Essa era uma missão que Neemias tinha. Aplicação à sua vida. Todos nós estamos sujeitos à investida de opositores e por causa do nosso comprometimento com os princípios cristãos. A oposição tem aumentado consideravelmente. Como você tem agido para identificar, se prevenir e lidar com os opositores? Então, essa é a pergunta para nós. A importância da transição numa terra de resistência, organização para mudar a realidade. Então, vamos iniciar a nossos estudos, a nossa lição, que têm sido lições excelentes, que os irmãos aproveitem, estudem, né? Façam a leitura bíblica, façam o estudo da revista, são realmente fantásticas essas revistas, né? A nosso ponto 1 é tarefas organizadas e específicas. O 2, plano de ação organizado e participativo. O 3, melhores padrões de qualidade. E o 4, serve melhor quem melhor se prepara. Olha só, serve melhor quem melhor se prepara. Então é fundamental que tenhamos planejamento, que nos preparemos antes para servirmos, né? Então que oremos, né? Que antes de fazer qualquer coisa, que possamos pedir ao Senhor se aquilo que vamos fazer é da vontade dele, se o que é o que ele quer. Né? Então nisso também temos que nos preparar, isso é fundamental. Tarefas organizadas e específicas. Neemias entendia que a cidade era de todos, portanto, todos eram responsáveis em ajudar na reconstrução dos muros e melhorar a qualidade de vida na cidade. Desta forma, deu às pessoas tarefas específicas. Você perceberá ao longo do capítulo 3 que as famílias desenvolveram tarefas específicas e isto facilitou a reconstrução dos muros de Jerusalém. Na prática, cada pessoa com quem trabalhamos deve, de alguma forma, ter tarefas a realizar, seja na família
no trabalho e em especial na igreja, pois, como diz Isami Tiba, para todo sufocado tem um folgado. Olha só, para todo sufocado tem um folgado. Muitas vezes encontramos pastores sobrecarregados e sufocados, mães e pais esgotados, patrões e líderes de empresas estressados porque têm que fazer tudo. Alguns deles com a chamada síndrome de Burnout, do esgotamento profissional. Inclusive, até recentemente, uma repórter da Globo acabou perdendo seu emprego porque teve essa síndrome. Agora já está recolocada em outra empresa, mas a Globo acabou demitindo ela, porque ela alegava ter essa síndrome e a Globo não entendia que isso era, que ela deveria estar inventando. Então, olha como é que é complicado isso, né? Ela teve essa síndrome de Burnout. Os governadores da Transeufrates precisavam saber quem era aquele que estava indo com uma grande comitiva rumo a Jerusalém. Portanto, eles precisavam das credenciais, ou seja, as cartas de apresentação do rei. Não só o mineiro, mas qualquer outro povo que age com sabedoria e segurança quer saber de onde o líder do projeto vem. Qual é o projeto que ele tem em mente e que todos vão ganhar com o mesmo. Isto não é resistência ou oposição, isto é sabedoria e prudência. Aplicação à sua vida. Reconheça as pessoas que estão em posição de liderança sobre você, honrando e dando-lhe ciência do que você tem em mente para fazer e realizar. Nunca atropele a liderança. É bíblico respeitá-la e também muito prudente. Aqui, irmãos, é muito importante para a gente na nossa igreja saber quem é a nossa liderança, né? Por exemplo, na nossa escola bíblica dominical nossa liderança é o irmão Valdeir. Então, possamos estar sempre alinhados com ele. Né? E em outros casos também, na nossa liderança da nossa igreja, é o nosso pastor, que possamos também estar sempre alinhados e podemos trabalhar em prol do reino de Deus. Você tem informações claras a respeito da vida ministerial para que as pessoas em posição de poder possam ajudá-lo. Plano de ação organizado e participativo. Planejamento, segundo o dicionário, trata-se do serviço de preparação de um trabalho, de uma tarefa, com estabelecimento de métodos convenientes, planificação, ou seja, segundo Oliveira, 2004. O planejamento consiste em identificação, análise, estruturação, coordenação de missão, propósitos, objetivos, desafios, metas, estratégias, políticas internas e externas, programas, projetos e atividades a fim de alcançar de um modo mais eficiente, eficaz e efetivo o máximo do desenvolvimento possível com a melhor concentração de esforços e recursos. Eu, por muitos anos, aqui fui gerente de planejamento e sei que realmente cada ponto desse falado é fundamental numa gestão. E ter essa experiência de planejamento nos ajuda muito na vida profissional e também no mistério de Deus. Em Neemias, encontramos a estrutura de um planejamento. Então, vamos lá. Como é que a gente pode ver aqui que Neemias montou essa estrutura de um planejamento? O quê? Reconstruir os muros de Jerusalém. Quem? Cada família. Onde? Em frente à sua casa. Quando? Início imediato e conclusão em 52 dias. Como? Com pedras, madeiras e ferramentas. Resultado: segurança da cidade com os muros reconstruídos em 52 dias e portas nos seus devidos lugares e despertamento espiritual como consequência de se ver o mover de Deus em todo o processo. Assim, se observa que o plano de Neemias é organizado e participativo, pois envolve todas as pessoas e facilita a vida das mesmas, pois não precisam fazer grande deslocamento para realizar a obra. Esses o que, quem, onde, quando e como e qual é o resultado, nós usamos muito em empresas, como um método de planejamento. Numa época em que a igreja não dita mais a agenda e o discurso das pessoas, adotar o plano de Neemias para o fortalecimento da igreja parece ser uma ótima alternativa, pois, de alguma forma, facilita o envolvimento das pessoas. Afinal, as pessoas de nossos dias são exigentes e pedem boas razões para que se possam envolver um projeto. Você, enquanto membro, quando ouvir seu pastor ou líderes falar sobre a importância de celebrar o planejamento para o ano seguinte, para os próximos 5 ou 10 anos, deve cooperar perguntando em que pode ajudar,
Você deve glorificar a Deus pelo líder que tem, pois demonstra como Neemias ser sério, responsável e comprometido. E para que tenha êxito, precisa contar com a participação de todos os membros. Infelizmente, nossas famílias não são educadas para fazer orçamentos e planejamento organizados e participativo, que envolvam todos os membros da família a curto, médio e longo prazo, o que explica muito do fracasso das famílias em várias áreas. Na nossa igreja, a gente tem um exemplo lá, o pastor faz, né, um planejamento de um ano, né? Nós também lá, muitas das vezes, na nossa comissão de finanças, chegamos até a falar de fazer planejamento de 5, de 10 anos, de amanhã, quem sabe, adquirir um novo espaço, que seria aquele espaço ao lado, né? Tudo isso já foi motivo de planejamento. Então, tipo assim, a gente tem um planejamento das atividades, né? Que são de cada área da igreja, de cada departamento. Então, assim, a gente vê que o nosso pastor está utilizando, né, as mesmas habilidades, os mesmos conceitos de Neemias, né? Que possamos abençoá-lo, trabalhar com ele e ajudá-lo, né? Para que a gente, junto com ele, possamos alcançar, que principalmente que é falar do amor de Cristo para as pessoas que não conhecem. Esse é o nosso propósito. As pessoas que não conhecem Jesus, que possamos lá falar para elas e elas possam ter a sua salvação, como graças a Deus nós temos a nossa. Aplicação à sua vida. Vivemos uma sociedade que requer participação de todos. Assim, é importante que cooperemos uns com os outros. O que você tem feito para cooperar com a sua família, trabalho e igreja? Fica aqui a pergunta para nós. Melhores padrões de qualidade. Neemias era um homem diligente e por isso procurava fazer tudo com excelência e pedia que aqueles que estavam com ele fizessem o mesmo. Seu trabalho estava acima da média, atendendo aos mais altos padrões de qualidade. Os mesmos padrões vemos quando visitamos a igreja na cidade histórica de Minas Gerais. Observamos a quantidade de ouro que se utilizou para acabamento das mesas. Uma pergunta que pode surgir é: o que levou os construtores e, de um modo especial, os artistas a usarem esse metal precioso no acabamento das mesmas? A resposta que seria, né, do autor é: além do ouro ser abundante na região, a ideia de tudo isto era que era para o Senhor e digno que é digno do melhor. Verdadeiramente, Deus é digno do melhor. É preciso que haja compromisso da igreja em se fazer e oferecer o melhor para o Senhor. É preciso que haja mãos dirigentes no governo e no trabalho. Da mesma forma, é preciso que haja compromisso em se fazer o melhor na família, na empresa. Quando temos pessoas comprometidas com os melhores padrões de qualidade, o que temos é uma instrução que faz a diferença no reino de Deus, na vida daqueles que dela fazem parte e na comunidade em que está inserida. Aplicação à sua vida. Acostumamos a ter uma vida agitada e vivemos superficialmente, com o propósito de aproveitar e experimentar de tudo que pudermos. Assim, passamos a fazer tudo rápido e superficial, e na maioria das vezes sem qualidade. O que você tem feito para diminuir a distância entre a participação superficial e a participação com qualidade? Serve melhor quem se prepara melhor. As pessoas mais capacitadas para tratar com os problemas são as pessoas afetadas pelos mesmos, são de John Maxwell. Esta fase casa perfeitamente com a situação de Neemias. Ele estava longe das ruínas de Jerusalém e de todo o sofrimento dos seus conterrâneos, vivendo com o copeiro do rei. Porém, a realidade do seu povo, o povo de Deus, o afetou sobremaneira. A partir daí, em oração contínua, ele elaborou um plano improvável aos olhos humanos, todavia perfeito aos olhos de Deus. Após tantos anos, ainda hoje, grandes problemas são resolvidos por pessoas improváveis, mas usadas por Deus. Tem alguma área em sua igreja que o incomoda? Algum problema o deixa angustiado? Esteja atento, possivelmente você seja a pessoa mais qualificada para resolvê-lo, pois, como diz a frase citada acima, as pessoas mais capacitadas para tratar com os problemas são as pessoas afetadas por eles. Pensemos em Neemias, sobre o momento em que ele recebe as informações de que chegaram de Jerusalém. Ele poderia muito bem ter dito, depois de ouvir a notícia: muito obrigado, vou orar sobre o assunto.
o que às vezes funciona mais como um clichê, um jargão evangélico que propriamente dito com um compromisso. Então, o que possamos estar atentos é que quando às vezes as pessoas falam uma situação para a gente e a gente só responde muito obrigado, vou orar sobre o assunto. Então, que possamos estar atentos, né? E não fazermos como um clichê. Aplicação à sua vida. Ao sentir-se incomodado com a situação de Jerusalém, Neemias orou buscando a capacitação de Deus para sua reconstrução, e isso foi um dos motivos pelos quais conseguiu o movimento do povo. Existe algo que está lhe incomodando em relação aos seus projetos pessoais e ministeriais? Ore e busque a orientação de Deus. Ore e busque a orientação de Deus. Conclusão. Em nossos dias, as pessoas estão profundamente conscientes dos seus direitos e pouco conscientes dos seus deveres. Por estarem conscientes dos seus direitos, elas se sentem no direito de trazer muitas queixas, mas nem sempre se sentem responsáveis pela solução dos mesmos. Como membros do corpo de Cristo, essas pessoas precisam de orientação para se inserirem no contexto da construção do reino de Deus. Para tanto, faz-se necessário um plano organizado e participativo, não fazendo a obra de Deus no improviso e de forma atabalhoada, trabalhando sempre dentro dos melhores padrões de qualidade, reconhecendo que as pessoas mais qualificadas para desenvolver qualquer ministério do corpo são aquelas que são afetadas diretamente pelos problemas. Veja, volta a repetir, né? Reconhecendo que as pessoas mais qualificadas para desenvolver qualquer ministério no corpo de Cristo são aquelas que são afetadas diretamente pelos problemas. Aí nossa continuação da conclusão. Não importa onde você atue no corpo de Cristo, não importa em que posição você esteja na sua família, não importa a função que você ocupe em sua empresa ou comunidade, existe algo que você pode fazer. Porém, para fazer alguma coisa, você precisa aprender, fazer e delegar responsabilidade, organizar-se e planejar, ser diligente e se capacitando sempre. Aí ele dá um exemplo aqui de um filme, né, que é o Resgate do Soldado Ryan, né, quem não viu, que veja, né, é um filme de guerra, quem gosta de filme de guerra, eu já vi esse filme várias vezes, eu tenho até esse filme em mídia, né, quão bom eu gosto desse filme, e ele fala ali, que o ator principal, Tom Hanks, né, excelente ator americano, ele fala, no filme O Resgate do Soldado Ryan, tem uma frase que é emblemática, dita por seu superior, depois de todo o sacrifício feito para resgatá-lo, né, resgatar o soldado Ryan. Faça valer a pena. E aí a gente conclui, né, essa lição de hoje, que você possa fazer valer a pena o sacrifício de Jesus no Calvário para resgatá-lo, dando-lhe o seu melhor. Então, vou repetir, que você possa valer a pena o sacrifício de Jesus no Calvário para resgatá-lo, dando o seu melhor. Eu desejo aos irmãos, né, a paz de Cristo, né, um excelente domingo. Muito obrigado. Amém.